Aqui no ginásio do Gigantinho, o Internacional conheceu seu presidente pelos próximos 3 anos, que é a reeleição do presidente Alessandro Barcelos. Com mais de 15 mil votos, ele vai comandar o Inter no triênio 2024, 2025 e também 2026. Em seu primeiro discurso, Alessandro Barcelos tocou no assunto da pacificação e tentativa de união dos colorados após uma conturbada campanha eleitoral que foi bastante polarizada e bélica. Barcelos também projetou os próximos movimentos. A renovação de Kudê, que está encaminhada e deve avançar a partir das próximas horas. A tentativa de contratação de 2 jogadores que já têm um certo avanço e podem ser fechadas de acordo com o mandatário até o final deste ano. Barcelos também falou sobre Delcir Sonda e a tentativa de buscar uma reaproximação do empresário a partir do próximo triênio. Roberto Melo também se manifestou, falou sobre o respeito ao processo democrático e disse que vai seguir sendo oposição ao longo do próximo triênio. Esse é o Diário do Inter KTO, deste sábado, 9 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. E, obviamente, o mais importante, a grande notícia deste sábado foi a reeleição de Alessandro Barcelos para presidente do Internacional ao longo dos próximos 3 anos. Na maior votação da história do futebol brasileiro, 29.800 votos de sócios, Alessandro Barcelos teve mais de 15 mil e se reelegeu como presidente do clube pelos próximos 3 anos. A reação de Alessandro Barcelos vitorioso e de Roberto Melo derrotado no momento do anúncio da votação. O protesto por parte de apoiadores de Roberto Melo mais exaltados. E a primeira manifestação de Alessandro Barcelos você confere nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber bastidores, aquilo que você não viu do movimento eleitoral, do pleito eleitoral que ocorreu aqui no ginásio do Gigantinho, tá? Mas eu já quero avançar para o que houve nos bastidores após o anúncio das eleições. O presidente Alessandro Barcelos, por exemplo, na entrevista coletiva, respondeu a pergunta que todo mundo quer saber e que todo mundo já tem um encaminhamento. O futuro do técnico Eduardo Kudê. Barcelos garantiu que sim, a tendência é da permanência do treinador. Entretanto, ele garantiu a Kudê que só iria falar sobre isso depois das eleições, ou seja, a partir de amanhã. A partir de amanhã, aquilo que foi previamente conversado sobre uma renovação contratual entre Inter e Kudê será colocado em pauta novamente. E a tendência é que nos próximos dias, talvez no domingo ou então no mais tardar segunda-feira, o Inter anuncie a renovação contratual de Kudê por pelo menos mais 2 temporadas. Essa é a ideia do presidente Alessandro Barcelos e que ele deixou claro na entrevista coletiva. Com a reeleição de Barcelos, está muito bem encaminhada a permanência de Eduardo Kudê pelos próximos anos no Internacional, tá? Barcelos também falou sobre reforços e aqueles reforços que foram prometidos ao longo da campanha eleitoral. Ele deixou claro, e aí abre aspas para Alessandro Barcelos, que algumas situações foram encaminhadas pela gestão pensando na próxima temporada e que agora, com a reeleição confirmada, eles irão buscar fechar essas situações até o final deste ano, do ponto de vista de contratações. E quando se fala em contratações, ele foi perguntado sobre esses nomes. Sim, estamos falando de Gustavo Scarpa, meia do Nottingham Forest, que o Inter quer pagar 4,5 milhões de euros pelo jogador e busca também um acerto para convencer Scarpa a jogar no Inter. E também fala de Lucas Alário, centroavante argentino que atua pelo Eintracht Frankfurt e também está negociando, está em conversas com a direção colorada. Esses 2 são os principais nomes buscados por Alessandro Barcelos para reforçar o time em 2024. E segundo Barcelos, haverá avanços ao longo dos próximos dias. Até o fim do ano, o Inter busca fechar essas contratações de Gustavo Scarpa e também de Lucas Alário, tá? Outros nomes devem surgir, mas os mais conhecidos que já foram descobertos são esses. Um meia e um atacante. O Inter busca ainda pelo menos mais um primeiro volante, mais um zagueiro. Opções que o Inter vai no mercado a partir de agora com a presidência de Alessandro Barcelos. O presidente também falou sobre Delcir Sonda
e a possibilidade de buscar uma aproximação junto ao empresário agora que reeleito. Ele confirmou, irá buscar esta aproximação. Barcelos quer ter Sonda por perto, apoiando, por exemplo, nos investimentos relacionados ao CT de Guaíba e buscando parcerias que possam render ao clube dinheiro e possam render à Sonda também um retorno financeiro. Ele garantiu que vai buscar esta aproximação com Sonda ao longo dos próximos meses, que já fez alguns movimentos e que tem uma boa relação com o Delcir Sonda e espera que tenha o apoio deste empresário. Aliás, Barcelos falou muito sobre pacificação, falou muito sobre buscar o outro lado também para acalmar os ânimos, para compor uma gestão ao longo dos próximos anos. E isso passa também por Delcir Sonda. Aproximar Delcir Sonda da atual gestão seria um gesto importante dessa pacificação no entendimento do presidente Alessandro Barcelos. Tá? Este é o lado vitorioso e as principais situações que obviamente vão avançar ao longo dos próximos dias. Mas eu quero falar também a respeito do lado derrotado das eleições, Roberto Melo, que foi derrotado neste pleito eleitoral, teve 47% dos votos, foi apertado, foi por 2.000 votos, 3.000 votos no máximo, que o Melo acabou perdendo. E o Marcelo Salzano, repórter da Rádio Guaíba, que tem seu canal aqui no YouTube, vai lá no canal do YouTube do Salzano, Marcelo Salzano, repórter, ele conversou com o Roberto Melo. E aí as falas de Roberto Melo eu vou reproduzir aqui. Ele disse: o importante é respeitar o processo democrático, cobrar o que foi prometido nos últimos 3 anos e não foi cumprido, respeitar a opinião do torcedor. Foi perguntado sobre aproximar Sonda da atual gestão e ele disse: a gestão que precisa procurar. Tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Ele foi perguntado também pelo Salzano sobre uma análise de o porquê perdeu a eleição. E ele disse: a gente vai fazer essa análise. A escolha dos sócios é suprema. A gente precisa respeitar. Essa a fala de Roberto Melo, o lado derrotado dessa eleição, adotando obviamente um tom mais ameno, fez as críticas ao presidente Alessandro Barcelos, mas adotou um tom mais ameno e disse que vai ser oposição ao longo dos próximos 3 anos, como foi também oposição ao longo dos últimos 3 anos o Roberto Melo, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem neste domingo jogos por campeonatos europeus, tá? Campeonato brasileiro obviamente parado. Eu vou passar aqui algumas odds da Europa para você apostar. Campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato espanhol. Por exemplo, nesse domingo tem La Liga, Atlético de Madrid e Almeria, odd do Atlético de Madrid 1.18. Tem também Premier League, Luton Town versus Manchester City, odd do Manchester City 1.22. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!